Tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rodolfo. Turma, vamos falar de um tema muito importante, mas ao mesmo tempo que fala de um assunto muito triste da nossa história. A gente vai falar um pouquinho de escravidão, a gente vai falar um pouquinho da economia, mais especificamente a economia açucareira. Foi essa economia que fez com que os negros viessem para o Brasil. E é isso que eu quero que vocês olhem agora. Prestem atenção, relacionem a história da cana-de-açúcar no Brasil com a história da vinda dos negros para cá. Bons estudos, gente. Vamos lá? Vamos então dar uma olhadinha como que eles vão arrecadar dinheiro. Lembrando que o pau-brasil não durou muito tempo, porque arrancaram tanto que chegou uma hora que acabou, para nascer o outro demoraria, e também não tiveram nem a preocupação de plantar. A economia açucareira, ela se desenvolveu muito. Agora, por que o açúcar? Vamos entender alguns fatores. Primeiro fator importante, não tinha metais preciosos, então como não encontraram ouro e prata, era necessário buscar outra fonte de riqueza. E o açúcar acabou sendo essa fonte de riqueza. As nossas terras também eram muito boas, era um território, principalmente no Nordeste, chamado Massapê, e as condições climáticas, quente e úmido, eram excelentes para essa modalidade de produção. Havia um mercado consumidor muito grande porque açúcar era algo muito raro, era uma especiaria. Na Europa se usava muito o mel para adoçar e o açúcar de beterraba, é isso mesmo, o açúcar de beterraba. Mas o mel era muito raro e o açúcar de beterraba não adoçava tanto. Portanto, ter o açúcar, veja que o açúcar a princípio era mascavo, então açúcar mais escuro, gerava o quê? Muitos lucros, muitos lucros. Além disso, Portugal já tinha alguma experiência nessas ilhinhas aqui já, então não era uma novidade para Portugal. Então, ou seja, já sabiam como fazer. O Nordeste vai ter uma vantagem muito grande porque esta região aqui, ela é a região mais próxima para chegar em Portugal. Então, quer dizer, tem clima bom, tem terras pra caramba, tem solo apropriado, tem mercado consumidor. Nossa, perfeito. Além disso, era um ótimo incentivo para ocupar o nosso território aqui. Por falar em ocupação territorial, teve um frei chamado Frei Vicente Salvador que ele dizia que os portugueses andavam como caranguejos, arranhando o litoral. Isso, queria dizer, não é porque o português andava de lado, não. É porque ele só andava pela costa. Isso a gente pode perceber hoje quando a gente observa essa imagem. Olha uma imagem atual de satélite. Tirando aqui São Paulo, que é um caso à parte, né? Veja aqui a Via Dutra, olha que região da, de Brasília, Belo Horizonte. Vejam que o que é iluminado é a nossa costa, o que mostra que a nossa colonização se deu basicamente litorânea. E, com especial aqui nessa região aqui, que é a região de Salvador, o engenho de cana saía muito, 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 muito forte. Com isso, olha aqui uma obra de Franz Post, 1647, onde nós podemos observar que os primeiros trabalhadores vieram para cá, que são os africanos. Falaremos deles já já. Podemos perceber aqui a Casa Grande, que era onde praticamente morava a família principal, os donos, o senhor de engenho. Temos aqui todo um sistema de transporte na época das lavouras até os locais aonde eles iam trabalhar. Vejam, mão de obra basicamente negra. Olha o carro da época como que era, gente. E toda a produção vinha para cá. Este local era a moenda, era aqui que era tirado o caldo da cana para depois ser levado para as fornalhas e assim formar o grande caldo, o grande melado que iria formar o açúcar. Essa imagem é bem interessante porque a gente consegue perceber aqui, ó, o latifúndio, a grande extensão de terra que era necessário para isso. Vejam aqui a casa grande, que é onde morava os grandes proprietários, as grandes famílias nobres. Temos geralmente a senzala, onde os negros viviam. Aqui nós temos a moenda, onde era o coração da produção açucareira, que era onde se tirava o caldo. Se você olhar mais aqui ao cantinho, a gente não pode deixar de lado a igreja,
que sempre foi muito importante durante a história do Brasil. Depois de retirado o caldo, ele era trazido para cá, por um local chamado Casa de Purgar. Casa de purgar, ou seja, era onde o caldo era engrossado e era limpado. Por isso, purgar vem de purgante, purgatório, limpeza. Depois de purgado e limpo, ele era trazido para cá, para esses vasos de barro que eram chamados de pães, onde ele passava por um processo de cristalização. Depois de um tempo que ele era cristalizado, ele vinha para cá com o objetivo de ser ensacado. E daí, então, levado para a Europa. Então, as fases, de uma forma bem mais objetiva e direta, era plantação de cana, colheita da cana, levado para a moenda, feito o caldo depois de moído. Depois disso, vamos cristalizar. Onde? Nos pães. Esses pães eram conhecidos como pães de açúcar. Ah, eu conheço essa imagem. Tcharam! É isso mesmo, gente. Por isso que no Rio de Janeiro, esse monte aqui é chamado de pão de açúcar, porque eles confundiam e diziam que se parecia com os pães de açúcar aqui. Depois de cristalizado no pão de açúcar, ele secava e virava aqui esse açúcar mascavo, do qual ele era ensacado, como eu disse, e assim transportado para o mercado consumidor europeu. Como eu disse, o Nordeste, principalmente a região chamada Zona da Mata, vai ser o local onde vai predominar a plantation. O que é a plantation? A plantation vai ser a base da produção açucareira, onde nós temos que ter um latifúndio, ou seja, a grande extensão de terra, é uma produção monocultora, ou seja, é um produto só, com o objetivo de exportação, e a mão de obra era basicamente a mão de obra negra. Era com base nesse triângulo, que é a plantation, que se organizava a produção açucareira. Então a plantation, que é aquela grande extensão de terra que vai ser necessária, terra é alguma coisa que não faltava aqui no nosso território, vai começar cada vez mais a ser utilizada para a produção. Mas quem vai trabalhar? Índios? Portugueses vão vir para cá salariados? Vão contratar uma mão de obra especializada? É, mais ou menos isso. Só que essa mão de obra não vem de livre e espontânea vontade. Nós vamos começar a analisar agora a escravidão negra, que é um dos períodos mais tristes da história do Brasil, durou cerca de 350 anos e marcou muito a nossa sociedade. Dá uma olhadinha aí como que se deu o trabalho, principalmente, não que não tivesse outras produções, mas principalmente na produção açucareira. Acompanhe aí comigo, gente. Vamos então falar aí da mão de obra que foi utilizada na economia açucareira. Basicamente, a gente pode ter como um dos principais documentos um livro de um autor chamado Gilberto Freire, chamado Casagrande Senzala, onde ele mostra essa formação do território brasileiro e, inclusive, como que o nosso território foi ocupado a partir da mão de obra negra, indígena e portuguesa. Bem, de um modo geral, ele vai citar que o índio ele era muito introverso, né? Ele é muito quietinho, e é diferente do negro africano, que é mais extrovertido, mais animado. Tanto é que ele vai colocar isso como referência para o baiano. E ele vai colocar outras sociedades ligadas aos indígenas como sendo mais tristonhas e caladas. É a opinião do início do século XX desse autor. Mas o que nos interessa aqui, gente, é observar que o Brasil tinha muitos indígenas e ele foi substituído basicamente pela mão de obra negra. Pergunta importantíssima: por quê? Porque se tinha tanta mão de obra aqui, por que eles foram buscar essa mão de obra negra? Bem, a resposta ela não é tão simples, ela é um pouco mais elaborada. Primeira coisa, a gente tem que entender que os africanos já estavam habituados a uma forma de trabalho na África. Não significa que eles estavam acostumados a ser escravos, mas a um trabalho mais pesado, diferente dos nativos que aqui viviam. Os índios estavam muito mais propensos às doenças, então, como eles se contaminavam mais,
acabava não sendo uma mão de obra tão boa. Além disso, o índio conhecia muito a mata. Se um índio se entrasse na mata, seria muito mais difícil de dominá-lo, diferente de um escravo negro que não conhecia o território. É muito curioso que os padres também sempre defenderam o fim da escravidão indígena, dizendo que eles seriam seres a serem protegidos, mas pouco foi feito pelos negros. Então, isso também contribuiu para que a escravidão negra fosse mais forte. Além do que, não podemos deixar de lado, o tráfico dava muitos lucros aí. Então, esses fatores, e principalmente pensando que a mão de obra negra era uma mão de obra mais especializada do que a indígena, a gente vai entender essa passagem da mão de obra do negro, perdão, do indígena para o negro. Mas isso significa que o negro aceitou ser escravo? Isso significa que a escravidão foi introduzida no Brasil de uma forma tranquila? Óbvio que não. Ele era uma mercadoria, ele era vendido em feiras, ele era aprisionado em barracões, passavam fome, sede, doenças, muitos morriam no meio do caminho e quando era vendido ainda vendiam ainda dependendo da sua especialidade. Então nós tínhamos os boçais, que eram aqueles que não sabiam a língua portuguesa, que não tinham uma experiência com alguma profissão. Eles eram os mais baratos. Tinha os ladinos, que já tinham uma profissão, por exemplo, ele já era um ferreiro lá na África, então ele vai ser mais caro. Às vezes ele já sabia a língua portuguesa, também era mais caro. E tinha os crioulos, que eram os negros já nascidos no Brasil, então já tinha um processo de aculturamento. Então, dependendo da qualidade dele aqui, ele tinha um preço diferente. Agora dá uma olhadinha nessa imagem aqui ao lado. Veja. Observe os detalhes. Agora olha essa imagem aqui embaixo. Tem diferença? Sim, sim. Apesar de ambos serem escravos, a gente vai perceber que existiam escravos que trabalhavam nas cidades e escravos que trabalhavam no eito, na lavoura. Esses escravos da cidade, vejam que eles estão trabalhando aqui como vendedores, eles eram chamados de escravos de ganho. Trabalhavam por hora e parte do pagamento podia até ficar para eles. É muito interessante isso. Já o escravo da lavoura, que era a grande maioria, chamado escravo de eito, esses sofriam muito mais. Não ganhavam nada, tinham uma situação bem mais precária. Os negros do Brasil, que vieram ao Brasil, basicamente, eles vieram da Guiné, Angola e Moçambique. Há negro de todas as regiões. Porém, essas três foram as que mais enviaram negros para cá. E como eles são de regiões diferentes, com línguas diferentes, era mais difícil deles se comunicarem, o que levava-os a não conseguir se organizar no começo, porque um não entendia a língua do outro. Agora, outro detalhe interessante é que como cada um vinha de uma região diferente da África, vai dar origem a negros diferentes na sociedade brasileira também. É por isso que você vê cada negro com um traço diferente, com um olho diferente, com um cabelo diferente. Além de todo o processo de miscigenação ao longo do tempo, também tem essa questão da origem dele. Mas a resistência africana, ela foi muito forte. Olha essas imagens que eu acho que falam por si só. Olha essas imagens. Dispensa explicações maiores. O negro sofria muito, não era visto como gente. Quando algum negro fugia, era colocada essa gargantilha neles, para que eles não pudessem entrar no meio da mata. Eles eram marcados com ferro, com as iniciais dos seus senhores. Muitos morriam açoitados para servir de exemplo para os outros, quando outros negros não eram colocados para bater, às vezes, nos seus próprios familiares, sendo vistoriados por um branco, gerando assim também um sofrimento psicológico. E sem contar as dores, né, gente? Essa imagem ela é real mesmo, é uma foto tirada depois de açoites. Mas não foi só sofrimento, foi também muita resistência. Os negros, por muitas vezes,
eles assassinavam as pessoas que faziam isso com eles, muitos cometiam suicídios, abortavam porque não queriam ver seus filhos nessa situação, faziam motins, que é a organização para ir contra os seus senhores, estragavam ferramentas, faziam serviços que não teriam tanta vantagens, às vezes até de propósito mesmo, infelizmente às vezes também sofriam consequências, faziam uma coisa chamada banzo, que é uma espécie de depressão, ficavam num canto, não comiam, não bebiam, não se movimentavam, iam afinhando, sofrendo, muitos morriam praticando o banzo. No entanto, a fuga para os quilombos era uma das principais formas de resistência. Quilombos eram locais no meio do mato, locais muito difíceis de acesso, para que eles pudessem viver uma vida pelo menos parecida com o que tinha na África. O Brasil foi formado por vários quilombos. O mais famoso foi o Quilombo de Palmares, liderados por Zumbi, um líder que lutou contra a escravidão negra. E perante tudo isso daqui, gente, entra em choque direto com uma sociedade patriarcal. Sociedade patriarcal, que significa uma sociedade onde o homem manda. Olha essa imagem, o homem à frente, os seus negros ao fundo e a sua família. Ele é o protetor de todos. Olha essa imagem também, mostra bem claro isso. Ou seja, ele era o chefe da família, ele conduzia todo mundo de perto, tendo as suas duas filhas para sua proteção. Ele tinha depois a sua esposa e logo abaixo os seus criados, que eram todos escravos. Ou seja, isso aqui a gente consegue perceber como que ficava a questão da posição social deles. Ou seja, em outras palavras, a gente vai perceber que nessa sociedade patriarcal, a figura do homem, do pai, ele é a autoridade máxima. Ele é a autoridade máxima não só dos escravos, mas dos seus filhos, da sua mulher. É muito interessante. Trago para vocês uma tirinha da Mafalda para a gente refletir. Uma menininha fala para ela: tem razão, Mafalda, não posso ser uma mulher como essas mães que se conformavam em aprender corte de costura. Nossa geração é diferente, é a geração da tecnologia, da aeroespacial, da eletrônica. Portanto, não vou cair na mediocridade do corte de costura. Nunca. A ciência me chama. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Adoro a cibernética. Vejam, a própria Mafalda faz a carinha. Não mudou nada. A função dela vai continuar sendo tricotar, porque foi isso que ela aprendeu lá atrás. E isso vem de o quê? De uma sociedade patriarcal que ela ainda é presente na sociedade atual. Concluindo esse tema que começa a mostrar a história do Brasil para Portugal, não que a história do Brasil comece agora, né? Ela já começou muito antes lá, né? Com os indígenas mesmo, mas para Portugal ela começa a se efetivar a partir desse momento. Não é à toa que muitos dos costumes vêm para cá, basta ver aí a família patriarcal, vai ficar muito claro isso aqui. E o desenvolvimento de uma mão de obra escrava. Índios não significam que estão livres, tá? Índios continuam sofrendo, mas o Brasil começava a entrar dentro do mercado mercantilista de uma forma muito forte. Espero que vocês tenham entendido, porque nós vamos ver mais pra frente. Tchau, tchau.